Olha aí, pessoal. Demorou muito não, mas o professor já está de volta aqui. Sotaque cearense, né, pessoal? Então vamos lá, senhores. Vocês mandam mensagem todo dia no meu Instagram. Professor, aula nova, vocês querem aula todo dia, né, pessoal? O professor de férias aqui. Minhas férias estão acabando, tá chegando ao fim. Já estou voltando pro Brasil, mas é isso. Então se você chegou aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Você que já é meu aluno, estamos aqui de novo, né? Você já está acostumado aí com a voz do professor, a voz feia do professor. E como sempre, senhores, antes de começar a aula, vamos ler a nossa palavra do Senhor, Mateus, né? Que fala assim, ó. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sempre inicio com a palavra do Senhor. Eu reconheço aqui publicamente que eu só tenho um único Senhor, Salvador, que guia minha vida. Sem Ele eu não consigo acordar, não tenho capacidade psicológica, não tenho capacidade mental, física, intelectual para fazer nada, senhores. Na minha vida, tudo que eu vou fazer eu preciso colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque se eu não colocar Ele em primeiro lugar, as minhas coisas elas não andam, elas não dão certo, eu não consigo ter uma vida completa, feliz. Sempre vai ter um vazio, pessoal, que a gente tenta preencher de toda forma, infelizmente a gente não consegue. A gente só consegue preencher esse vazio através do nosso Senhor, que nos ajuda, que nos dá direção. E eu convido você também, meu aluno, da mesma forma. Se você está desviado muito tempo, há muito tempo você não segue as palavras de Deus, todo dia lê um versículozinho da Bíblia. Todas as regras de conduta que você precisa para ser uma pessoa feliz, né? Para ser uma pessoa preenchida internamente, para você ter sucesso financeiramente, para você ter sucesso na sua família, no seu trabalho, com seus amigos. A Bíblia ela te dá tudo o que tu precisa. A Bíblia, se você pegar ela é assim, entre aspas, é uma lei tão interessante que se você seguir o que está lá, dificilmente você não vai ter sucesso na vida. É claro que a Bíblia são escrituras antigas, temos problemas de redação, de correção, nós temos que usar também o bom senso na hora de fazer a correta interpretação, estudar, né, pessoal? Eu não confio no homem, jamais, né? No homem não dá para confiar, eu tento confiar, né? Mas hoje na sociedade que a gente vive, com a tecnologia, com tudo, é difícil você entregar a sua confiança nas mãos de um homem, né? Como eu. Mas nas mãos de Deus pode entregar a sua vida, pode entregar o seu futuro, que com certeza Ele vai dar providência, né? Claro que você tem que fazer a sua parte, tá bom, pessoal? Tem que batalhar todos os dias, trabalhar, estudar, cuidar da família, cuidar da esposa, do marido, e é isso. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Se você quiser baixar o material da aula, já está na descrição. Hoje é mais ou menos uma continuação da aula passada. A gente vai voltar para a nossa lei aqui do IAS, ó. O professor já está aqui com o seu Whey Protein, ó. Achei isso aqui na Suíça, tem até o símbolozinho. Tô gostando, é um pouco caro, mas é o que temos aqui para voz, né? Se eu tomar água aqui, como hoje está -3, deixa eu ver aqui, hoje está -3, se eu tomar água aqui, fico congelado. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui para o nosso tablet, né? Então, ó, vamos voltar, pessoal, com a Lei Complementar 706. Cuidado, pessoal, essa lei teve algumas atualizações. Muito cuidado para você não estudar com ela desatualizada, porque a banca pode cobrar essas atualizações mais recentes. Então vamos lá. Com base na Lei Complementar 706, que reorganiza os cargos e carreiras dos servidores efetivos do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, ele quer a alternativa correta. Então vamos atrás da alternativa correta. Hoje eu não tenho como acelerar, hoje a gente vai devagar, nós temos assuntos mais técnicos aqui para resolver. Então vamos na boa, tá bom, pessoal? Sem muita pressa, vamos lá. O regime jurídico aplicado aos servidores do IASES, olha o que ele fala, pessoal, aqui é fácil, né? Ele fala que é o seletista, regido pela consolidação das leis do trabalho. Olha que engraçado. Tem como errar uma questão dessa? Se você nunca tiver lido, você vai saber que isso aqui está errado, pessoal. É só você lembrar, professor, eu estou estudando para sair da CLT, né? Eu quero sair da CLT, é justamente isso. Quando você ingressar no IASES, pessoal, você não vai seguir a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Longe disso, você vai ser um servidor público estatutário, vai ter um estatuto que vai ficar ali, né, vinculado juridicamente àquele estatuto. Perfeito, pessoal? Então você vai ser estatutário e não CLT. O regime jurídico aplicado aos servidores efetivos do IAS é o estatutário, estabelecido pela Lei Complementar 46. Inclusive, essa lei está no edital de vocês, a parte do regime disciplinar,
que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo. Pessoal, tá correto. Professor, mas ele fala que é o regime jurídico dos servidores do Estado, é porque se aplicar a todos os servidores do Estado do Espírito Santo, inclusive o próprio IASES. Logo, por enquanto, nosso gabarito letra B. Vamos analisar os demais, senhores? Os servidores do IASES são remunerados por vencimento básico. Não é vencimento, pessoal, é subsídio. Subsídio, parcela única, tá bom? Aí ele bota acrescido de gratificações adicionais, abonos, tá errado. Não é vencimento, não tem esses acréscimos aqui, nós chamamos de subsídio, beleza? Parcela única. O salário de vocês, servidores públicos do IASES, minha mão já tá congelando, pessoal. É uma tortura vir gravar aula para vocês aqui na Europa, eu juro para vocês. É uma tortura, sem aquecedor aqui onde eu tô, que eu tô aqui fora. É pedreira, pessoal, é muita disciplina. Já tô passando mal já. Então, pessoal, vocês recebem por subsídio, lembra? Falou de dinheiro, ó, din-din, remuneração, dinheiro que tu vai receber todo mês. Subsídio, você é pago por parcela única, para evitar aqueles penduricalhos, né, remuneratórios, gratificações que o pessoal inventa, tá bom? É claro que você recebe por parcela única, mas você recebe aquele dinheiro todo mês, mas você pode receber um pouquinho a mais, né? Nós temos a exceção, né? Você pode ter ali, tirar um serviço extraordinário. A Lei 706, ela traz previsão de serviço extra, que você pode ganhar um dinheiro a mais, mas é de natureza eventual, tu só recebe se tu tirar aquele serviço extra, se não tirar, outra situação. Além do teu subsídio, tu pode ter um cargo de chefia, um cargo em comissão. Claro que para você exercer um cargo em comissão, um cargo de confiança, você tem que receber um dinheirinho a mais, porque você vai exercer um cargo ali que vai trazer mais atribuições para você, beleza? Show de bola. Então aqui tá errado. Vamos para a próxima. A Lei Complementar 706 criou novos cargos efetivos no IASES, mantendo, contudo, o regime jurídico seletista. Não, pessoal, aqui também totalmente errado. A Lei Complementar 706 estabeleceu que os servidores do IASES serão remunerados por subsídio, composto de parcela fixa e de diversas parcelas variáveis, de forma acumulável. Não, pessoal, também não, tá bom? Já vou falar para vocês como que funciona o subsídio de parcela única, né? Então, pessoal, eu trouxe aqui de forma esquematizada, como vocês sabem. Mesmo que você não tenha estudado a lei, aqui no meu canal você aprende em cima de questões. Então, pega esses artigos, te ensino em cima das questões, te ensino, a gente esquematiza e faz a leitura da letra da lei. Eu sei que vocês gostam desse estilo. A gente vai continuar dessa forma. Então, vamos lá. Lei Complementar 706, né? O que é que essa lei faz, pessoal? O que é que essa lei faz? Vamos lá. Vamos botar para o professor. Quando a gente fala da Lei Complementar número 706, você tem que entender para que ela serve, que aí fica mais fácil o estudo, né? E por que ela vai cair na tua prova? Eu tenho certeza que vai cair. Como essa lei é muito pequenininha, é obrigatória a leitura. Quem já comprou o Vadimek do professor, por exemplo, tem que fazer a leitura dessa lei completa, ela é muito pequena. Então, basicamente, pessoal, ela é a lei de carreira do IASES, ela se aplica especificamente do IASES. Então, a Lei Complementar 706 é a lei que organiza quem são os servidores do IASES, como que você entra no IASES, como que vocês são pagos, como vocês vão crescer na carreira, tudo está previsto nessa lei complementar. Então, o que é que você vai achar aqui? O regime jurídico, a forma de remuneração, as etapas do concurso, o estágio probatório, que vocês têm um estágio probatório, progressão e promoção na carreira, porque tem uma diferença de progressão e promoção, jornada de trabalho. Então é a lei para o servidor público do IASES. Quem vai trabalhar no IASES, aí você vai ter que observar essa lei, tá bom? Beleza? Deu para entender? Então aqui não é uma lei que se aplica ao adolescente, por exemplo, como a gente estuda no ECA, no SINASE, aqui é para você que vai ser futuro servidor e você tem que entender como funciona. Então o que ela faz? Ela reorganiza o cargo. Pessoal, ela reorganiza, beleza? Reorganiza os cargos e as respectivas carreiras de servidores efetivos. Servidores efetivos são servidores concursados, beleza, pessoal? Do IASES. Aí veja, qual é o regime jurídico aplicado aos servidores aqui do IASES? O regime jurídico, senhores, é o estatutário, não é isso? O regime jurídico é o estatutário, não é CLT. Lembra, é estatutário. Estabelecido pela Lei Complementar 46, que cai na prova de vocês, que é o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Espírito Santo.
Inclusive, essa lei cai na prova de vocês, só que ela só cai essa parte, que é a parte do regime disciplinar e processo disciplinar. Não cai ela toda. Essa lei de regime jurídico é imensa, pessoal. Cuidado para tu não voar. O edital só pede isso aqui, ó. Inclusive está copiado e colado do edital. Show de bola, senhores? Aí veja, ó, olha o que diz o edital de vocês de 2025. Ó, os candidatos aprovados que vierem ingressar no quadro de pessoal efetivo do IAS pertencerão ao regime jurídico estatutário e regerão pelas disposições do quê? Da Lei Complementar 46 e 706 de 2013, que é a que a gente está estudando agora. E as respectivas alterações, bem como as demais normas legais. Show de bola, pessoal, show de bola. Então veja, senhores, quando a gente pega essa lei que nós estamos estudando, basicamente, o Estado pegou todos os cargos e carreiras dos servidores efetivos do IAS e fez o que? Uma reorganização. Veja, quando eu falo reorganizar, é porque os cargos já existiam, não existiam no IAS. A lei, ela só vê o quê? A ajustar, estruturar de novo esses cargos e carreiras através da Lei Complementar 706. Beleza? E ele fala o quê? Ó, do servidor efetivo. Ó, fica reorganizado os cargos e as respectivas carreiras dos servidores efetivos do IASES, conforme o artigo 1º. Ele não fala de temporário, né? Então, esse efetivo é aquele que entra através de concurso público e ele tem um cargo de provimento efetivo. Show de bola. Vamos passando aqui, ó. Aí ele fala, o regime jurídico é o estatutário, não é seletista. Beleza? Não é seletista. O que é estatutário? Acabei de falar. Quando eu falo de regime estatutário, é porque você, meu aluno, futuramente, porque eu já estou colocando a vitória na tua mão, se você quiser, você consegue. Quer dizer que você é regido por um estatuto próprio, que define seus direitos, seus deveres, estabilidade, estágio probatório, as penalidades que podem ser aplicadas a você. Por isso que nós vamos estudar o regime disciplinar lá na lei complementar. Então, pessoal, nós vamos ter que estudar a nossa lei 46, né, de 31 de janeiro de 94, porque ela que vai falar aí sobre esse regime jurídico, beleza? Que você vai estar vinculado, beleza? Vamos lá, professor, tá fácil. Então, veja, ó, falando de remuneração, note que a questão falou sobre remuneração, né? Ele falou aqui primeiro que era por vencimento, depois por subsídio. Como que funciona a remuneração? Eu peguei para vocês, pessoal, e esquematizei, certo? Esquematizei, veja. Remuneração dos servidores do IASES. Pessoal, vocês, servidores do IASES, porque você vai ser servidor do IASES, pode ter certeza, vocês são remunerados por subsídio. Lembra, é subsídio, a banca vai fazer pegadinha. Por quê? Porque, pessoal, os vencimentos, basicamente, existem dois tipos. Nós podemos ter aqui, ó. Deixa eu só ajeitar meu tablet aqui, pronto. Nós podemos ter através de vencimentos ou através de subsídio. Qual é a diferença, pessoal? Quando eu falo aqui da remuneração através de vencimento, aqui eu tenho um problema. Por quê? Porque eu vou ter o vencimento básico, mais adicional, mais gratificação e outras parcelas. Pode criar super salários, né? Já o subsídio, pessoal, é mais simples. Por quê? Porque no subsídio, pessoal, eu tenho um valor único. Um valor único. Simples assim. Em regra, eu não vou ter aqui penduricalho, gratificação, inventar, não. Subsídio é um valor único. Então, a lei escolhe que os servidores do IAS recebam subsídio, porque a remuneração permite. Perfeito, pessoal? Então, o subsídio ele é bom porque ele evita aquele salário Frankenstein, que a doutrina chama, que é o salário Frankenstein, cheio de gratificação, esquisita, que é criado só para aumentar o salário, né? Então eu coloco um único número, né, que custa para aquele cargo ali, aquele valor que custa para o Estado. Então a gente reduz as brechas, né, para que seja aplicado aquele jeitinho remuneratório para privilegiar alguns servidores. Então hoje é através de subsídio, que é o quê? Uma parcela única. Você recebe em parcela única. Lá no começo do mês, todo mês você recebe uma parcela única. Aí veja, ó, como regra, pessoal, é proibido, ó, é vedado, é proibido
o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do parágrafo 4º e 8º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil. O que significa, pessoal? O que significa? Vamos lá. A própria Constituição, aqui é o artigo 39 da nossa Constituição de 88, ela fala assim, ó: o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, o ministro de Estado, os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio. Fixado em quê, pessoal? Em parcela única, eles recebem por subsídio. Vedado o que? O acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba ou outra espécie remuneratória, que é para evitar o salário de Frankenstein, que eu expliquei, cheio de gratificação, por exemplo. Aí eles pagam por subsídio. Aí o parágrafo 8º fala assim, ó: a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira, que é o caso de vocês, pode ser fixado nos termos do parágrafo 4º do artigo 39, ou seja, ele fala que os servidores públicos que são organizados em carreiras podem também receber por subsídio, por parcela única. E foi exatamente assim que fizeram aqui no IASES. A gente recebe por subsídio, conforme é autorizado pela Constituição, e parcela única, e da mesma forma é vedado o acréscimo de gratificação, de adicional, abono, prêmio, para evitar super salários. Mas é claro que tem exceção. Imagina, tu recebe ali parcela única, por exemplo, aí quer dizer que se tu tirar um serviço extra, tu não vai receber a mais por esse serviço que tu tirar? Óbvio que vai receber. Professor, e quanto a 13º, vai receber 13º? Vai, pessoal, isso aí não fica... Isso aí entra na exceção. Claro que você tem direito a 13º salário, serviço extraordinário, por aí vai, beleza? Então, ó, nós vamos trazer logo a exceção do parágrafo 1º, ó. Excetuam-se do caput, então veja, é vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional e por aí vai. Qual é a exceção? Parcela de caráter eventual. O que é de caráter eventual, pessoal? É que não é costumais. Acontece desde que tenha ali determinada situação. Por exemplo, serviço extraordinário. Ora, pessoal, serviço extraordinário. Se você tira o serviço extraordinário, você vai receber o valor a mais referente àquele serviço extraordinário. Mas a partir do momento que você para de tirar o serviço extraordinário, você não recebe mais. Ele é de caráter eventual. Perfeito? Outra situação, função gratificada de chefia ou gratificação por exercício de cargo em comissão. Então vamos supor, tu trabalha lá no IAS e tu é chamado lá, né? O diretor lá te chama para tu ser gestor de contrato. Ele te dá um cargo lá em comissão para tu ser gestor de contrato. É um trabalho técnico, jurídico, tem que ser bacharel em direito, muitas vezes, tem que ter uma especialização. Trabalhar com licitação é bem complicado, então tu vai licitar lá os materiais daquela unidade, vamos supor, tu vai fazer da unidade todo o IASES, né, para todas as unidades, as compras, setor de compras. Vai comprar material, vai comprar beliche, vai comprar material de limpeza, vai contratar uma empresa terceirizada para fazer a limpeza lá no local, por exemplo. Então tu vai ser o chefe lá dos contratos. Ora, tu vai receber uma gratificação por isso, porque é um serviço muito complicado, técnico, exige mais do servidor. É óbvio que tu vai receber uma gratificação. Perfeito? E entra na exceção. A partir do momento que você sai desse cargo em comissão, dessa função de chefia, você vai perder a gratificação. Simples assim, por isso que é eventual. Beleza, senhores? Enquanto você estiver exercendo a função. Então, ó, excetuam-se do caput as parcelas de caráter eventual relativa ao serviço extraordinário e a função gratificada de chefia ou gratificação por exercício do cargo em comissão, os cargos em confiança. Show de bola, professor, deu para entender. Dessa forma, a gente já pode ir passando, né? Vamos lá. Vamos para a nossa segunda questão. Vamos lá. Com base no artigo 2º, parágrafo 1 a 5º da Lei Complementar 706, com as alterações para a Lei Complementar de 2023, acerca da escala de serviço extra e do cálculo do serviço extraordinário no âmbito do IAS, assinala a alternativa correta. Pessoal, agora nós estamos falando de escala extra. É claro, senhores, que vocês vão ter o subsídio de vocês, que é a sua remuneração em parcela única, beleza. Só que o servidor, ele pode completar a renda ali, né? Você está precisando de um dinheiro a mais, por exemplo. Quase todo órgão tem essa disposição, né? Que é o quê? Que é o serviço extraordinário, que você vai trabalhar na sua folga, perfeito? Para você
ganhar ali um dinheiro a mais por esse serviço prestado. No IAS nós temos a escala de serviço extra. Então vamos lá. Vamos marcar aqui conforme o que está na nossa lei. A escala de serviço extra, pessoal, vamos fazer o seguinte. Como essa questão é mais complexa, é mais técnica, vamos explicar primeiro a teoria nessa questão, vamos fazer o estudo reverso, e aí a gente volta para resolver a segunda questão, beleza? Se você já estudou essa lei, baixa o material em PDF e resolve sozinho. Então vamos lá. Pessoal, nós temos aqui o serviço extra, tá bom? Previsto aqui na nossa lei. O serviço extraordinário. O serviço extraordinário, senhores, o serviço extraordinário, ele é organizado e fixado pela Diretoria de Ações Estratégicas, ela que fica responsável por organizar e fixar a escala do serviço, tá bom? Então, falou de escala do serviço extra, quem organiza é a Diretoria de Ações Estratégicas, só que ela não está sozinha, ela é subsidiada pela Gerência de Segurança e Proteção Pessoal, GESP, né? Então, ela é subsidiada por essa Gerência de Segurança e Proteção à Pessoa. Beleza, professor, deu para entender. Esse serviço extraordinário, pessoal, a própria lei fala que ela é exclusiva aos agentes socioeducativos efetivos, é isso mesmo. O serviço extraordinário, pessoal, ele é exclusivo para quem é agente socioeducativo efetivo. E no que consiste, senhores? Aqui o agente socioeducativo, ele precisa, né, prestar o quê? Prestar serviço em atividade operacional das unidades socioeducativas ou conjuntos de unidades socioeducativos, escolta de adolescentes, jovens em cumprimento de medida socioeducativa e apoio especializado, condicionado à escala prévia de serviço extra, não podendo exercer a 24 horas mensais. Então aqui, pessoal, a lei fala que o agente socioeducativo, quando ele vai tirar o serviço extra, ele vai ter que se dedicar à atividade fim do atendimento socioeducativo. Qual é a atividade fim, senhores? Qual é a atividade fim? Atividade operacional nas unidades socioeducativas, escolta, por exemplo, né, de adolescente, por aí vai. Perfeito? A lei condiciona isso. Condiciona, o serviço extra tem que ser nessas atividades. Prestação de serviço em atividades operacionais nas unidades socioeducativas, escolta de adolescente ou jovens que está cumprindo medida socioeducativa e um apoio especializado, né? Aí vai sair uma escala prévia, você vai saber o dia que você está na escala extra, geralmente você coloca o dia, né? Não sei se no IAS funciona assim, você coloca o dia que você quer tirar, se tiver vaga, aí você tira. Meus alunos que já trabalham no IAS, pode comentar como funciona aí na real para ajudar também na didática. E aí, pessoal, ele coloca um limite mensal de horas que você pode tirar mensalmente de escala extra. Então vamos ver aqui, ó. Isso aqui é muito importante. A IDECAP vai mexer nisso aqui, porque ó, ele fala que não pode exceder a 24 horas mensais. Então por mês você pode tirar até 24 horas, tá bom? 24 horas mensais, tá bom? Mensais, não pode exceder 24 horas mensais. Beleza? Geralmente, pessoal, é 8 horas, né? Um serviço extra no IAS, geralmente, tá bom? Quem trabalha lá pode especificar para o professor, né? A gente pode especificar, deixar de forma mais clara. Então, vamos lá, pessoal. Aí, senhores, ó, a pergunta, né? Quanto que é pago a hora desse serviço extraordinário? Porque eles pagam por hora, tá bom? Eles pagam por hora. Aí o parágrafo 4º vai falar, ó. O cálculo do valor do serviço extraordinário será resultado da divisão do valor do subsídio individual, que é o salário, né, do agente socioeducativo, por 176, multiplicado pelas horas de escala efetivamente prestadas, acrescido de 50% nos termos do inciso do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui nós tivemos uma atualização recente, 2023. Então veja, pessoal, o que você vai fazer para saber? Cuidado que a banca pode cobrar isso aqui. Eu pego o valor do subsídio. Então aqui, pessoal, ó, eu vou colocar um Szinho aqui, ó. O S é justamente o subsídio.
Conforme o edital, eu tô fazendo de forma superficial, tá bom, pessoal? De forma didática. Se você é servidor do IAS, eu sei que pode ser diferente, aí é só você comentar para o professor ficar ciente. Então, vamos lá. O subsídio hoje é R$ 5.597,64, né? Isso conforme o edital de vocês. Beleza. Aí ele fala assim, ó. Vai ser o resultado da divisão do valor do subsídio por 176, multiplicado pelas horas de escalas efetivamente prestada, acrescer de 50%. Aí eu vou colocar um Hzinho aqui, ó. O H, pessoal, é o número de horas. Número de horas feitas. O H é o número que efetivamente foi prestado pelo agente socioeducativo. Show de bola? Aí, pessoal, eu coloquei uma formulazinha aqui. Essa fórmula é básica, senhores. Por quê? Como que funciona essa fórmula? Você pega assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo um espaçozinho aqui. Aqui ficou pequeno, né, pessoal? O espaço, né? Você pega uma formulazinha e faz um cálculo básico, né? Porque, ó, você coloca assim, ó. O serviço extraordinário, o valor do serviço extraordinário é o quê? S, que é o subsídio mensal, dividido por 176, né, que é o que a lei fala, vezes as horas efetivamente trabalhadas, vezes 1,5, né, porque tem que ser acrescido de 50%. Fazendo esse cálculo aqui, você vai saber quanto que vale o serviço extra do agente, né, pessoal? Então, veja só, você vai pegar a hora normal, ou seja, qual é a hora normal, pessoal? É o subsídio do servidor. Você pega 5.597. Não tem mais espaço aqui, pessoal. Vou ter que fazer em outra folha. Vocês vão anotando aí no caderno de vocês, tá bom? Você pega aqui, ó, 5.597,64. Aí você divide por 176, não é isso? Se você fizer esse cálculo aqui na sua calculadora, vai dar mais ou menos isso aqui, ó, 31,80. Em média vai dar isso aqui, beleza? Que não é aula de matemática. Show de bola. Vai dar esse valor aqui, que a gente fez isso aqui, ó. A gente pegou o subsídio e o que a gente fez? Dividiu por 176. Aí o que ele fala? Multiplicado pelas horas de escala efetivamente prestada. Aí, senhores, o que a gente faz? Não tem que acrescer isso aqui de 50%? Não tem? Não é o que fala a lei? Então, tu pega 31,80 e multiplica por 1,5, né? Que é o acréscimo. Vai dar mais ou menos 47,71. Show de bola. Porque a gente já fez o acréscimo de 50%. Agora vamos para uma situação hipotética. Vamos supor que você, meu amigo aqui, futuro agente socioeducativo, tirou um plantão no mês, só um plantão. Um plantão de escala extra de 8 horas de serviço extraordinário. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar 47,71 e vai multiplicar por 8, que foi as horas que você tirou efetivamente. Então aqui você vai ganhar aqui 381,66 a mais no seu salário, que foi o serviço extra que você tirou efetivamente. Pelo menos, pessoal, aqui é só uma forma didática de explicar como que a lei fala que é, tá bom? Se na prática é diferente, aí fica para quem está lá dentro do sistema, para quem realmente é servidor efetivo de lá. O importante aqui da gente é o quê? É interpretar o nosso juridiquês, é decorar isso aqui, porque a banca pode cobrar. Ela pode trocar esse 50% e botar 25%, botar 20%, mas você, através aqui das fórmulas, você já vai aprender com o professor a memorizar. Então, cálculo do valor do serviço extra será o resultado da divisão do valor do subsídio individual por 176, multiplicado pelas horas de escala efetivamente prestada e acrescido de 50%. Beleza? Esse é o valor aqui do serviço extraordinário. Beleza, né, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente explicar sobre isso aqui. Não, é só isso mesmo. Então, vamos lá. Agora vamos ver se a gente consegue resolver a nossa segunda questão. A escala de serviço extra será organizada e fixada pela Diretoria de Ações Estratégicas, a DAE, beleza,
subsidiada pela Gerência de Segurança e Proteção à Pessoa, GESP, em jornada mínima de 8 horas. Então a jornada mínima é o que, pessoal? 8 horas, né, que ele fala aqui. Observando a necessidade efetiva de serviço extra na forma do regulamento. E o cálculo do valor do serviço extraordinário será o resultado da divisão do valor do subsídio individual por 176, multiplicados pelas horas de escala efetivamente prestada, acrescido de 50%. Pessoal, tá tudo na letra da lei, tá bom? Ele cobrou o que aqui, pessoal? Ele cobrou isso aqui, ó. Cadê? Ele cobrou o parágrafo 3º mais o parágrafo 4º. Quer ver, ó? A escala de serviço extra será organizada pela Diretoria de Ações Estratégicas, subsidiado pela Gerência de Segurança de Proteção à Pessoa, GESP, em jornada mínima de quê, pessoal? De 8 horas, jornada mínima de 8 horas. Foi até o exemplo que eu dei para vocês, um plantão de 8 horas, ó. Beleza? O cálculo do valor do serviço extra será o resultado da divisão do valor do subsídio individual por 176 multiplicado pelas horas de escala efetivamente prestada, acrescido de quê? De 50%. Letra da lei, pessoal. Gabarito, letra A, tá bom? Gabarito, letra A. Vamos para a próxima. A escala de serviço extra será organizada e fixada pela GESP. Ele trocou, né, pessoal? Não é organizada e fixada pela GESP, né? Pela DAI, não é isso, pessoal? Ele deu uma trocada, tá bom? É a DAI, Diretoria de Ações Estratégicas. Ela que fixa e organiza, tá aqui, ó. Cadê? A escala de serviço extra será organizada e fixada pela DAI. Aí é subsidiada pela GESP, né? Beleza? Cuidado que a banca fez uma trocazinha aqui, pegadinha básica da IDECAP, pessoal. Então rasgue isso aqui. Ó, outro erro, a jornada mínima de 6 horas, é 8, já errou. Errou tudo, ó. Multiplicado pelas horas efetivamente, sem qualquer acréscimo, tem um acréscimo de 50%. Isso aqui não tem como você errar, né, meu aluno? Vamos para a próxima. A escala de serviço extra será organizada pelo IASES em geral. Pessoal, quem é que organiza, pessoal? É a DAI, Diretoria de Ações Estratégicas, aqui já está errado, né? Sem indicação de unidade específica, podendo a jornada mínima ser menor que 8 horas. Pessoal, qual é a jornada mínima? É o que, pessoal? A jornada mínima tá aqui, ó. Jornada mínima de 8 horas, beleza? Tá todo errado aqui também, né? Será dividido por 200 horas, vale-me Deus. A letra C tá errada. A escala de serviço extra será organizada e fixada pela Diretoria de Ações Estratégicas, a DAI, com jornada mínima de 4 horas, a gente sabe que é 8, tá errado. A IDECAP ama fazer isso aqui, pessoal. Tô cobrando exatamente como a IDECAP gosta de cobrar. Vamos para a próxima. A escala de serviço extra será organizada pela DAI, subsidiada pela Gerência de Segurança e Proteção à Pessoa, com jornada mínima de 8 horas. E o cálculo do valor do serviço extraordinário será resultado da divisão do valor do subsídio individual por 176, multiplicando pelas horas de escala efetivamente prestadas, sem qualquer referência de acréscimo. Ó, aqui você já mata. Ó. Sem qualquer referência de acréscimo, nós temos sim aqui, que é 50%. Acréscimo de 50%. Logo, ficamos com a nossa letra A. Beleza, pessoal? Então aqui a gente já matou mais um assunto sobre subsídio e escala extraordinária. Vamos passando, né, senhores? Vamos lá. Vamos agora para a nossa terceira questão. Estamos evoluindo, né, senhores? Não esqueça, se vocês estão gostando da aula, vocês gostam do estilo de ensino aqui do professor, deixa a curtida aí e comenta, tá bom? Para ajudar a engajar. Em dezembro, pessoal, o professor vai lançar o aulão de véspera, tá bom? O professor vai lançar o aulão de véspera. O meu aulão de véspera vai ser 100 questões em videoaula, em que eu vou botar 100 questões mais fortes para cair na sua prova de conhecimentos específicos, tá bom? Vai ser um curso fechado que vai ser feito pelo Hotmart, beleza? Então fiquem ligados, fiquem atentos. Vamos continuar. Terceira questão. Sobre a previsão de vagas por gênero para o cargo de agente socioeducativo no âmbito do IASES, de acordo com o artigo 7, parágrafo 3º e 4º da Lei Complementar 706, assinale a alternativa correta. Vamos atrás do item correto. Com calma, com tranquilidade, pessoal. Nós somos cabeça de gelo. Vamos lá. E o professor tá virando gelo aqui, viu? Já tô quase passando mal aqui, as mãos tudo congelando. Vamos lá, respira e embora. Vamos lá.
A Lei Complementar 706 proíbe qualquer diferenciação de vagas por gênero no cargo de agente socioeducativo, em respeito ao princípio da isonomia, razão pelo qual os editais devem trazer o mesmo número de vaga para homens e mulheres. Pessoal, na verdade o que acontece aqui é o contrário, beleza? Os editais de concurso do cargo de agente socioeducativo, ele pode sim prever número de vagas diferenciado ou de preenchimento exclusivo para candidatos do sexo feminino ou masculino. Mas é claro, pessoal, que o edital ele tem que colocar as razões de ordem técnica, por que ele está fazendo isso. E os critérios também, tem que ser critérios objetivos que indicam a necessidade de uma contratação diferenciada. Professor, por que isso existe? Porque o trabalho socioeducativo, senhores, eles têm realidades diferentes nas diversas unidades que nós temos. Nós temos unidades femininas, unidades masculinas, nós temos unidades que atendem adolescentes do sexo feminino e precisa de mais agentes mulheres para fazer a revista, por exemplo, né? Para ter também um melhor acolhimento, em relação também aos cuidados pessoais dessas adolescentes, né, que estão ali internadas, por exemplo, para preservar também a intimidade, que isso é muito importante, perfeito? Então, senhores, por conta disso, nós temos essa disposição. Essa diferenciação por sexo não é para discriminar, mas é para adequar o quadro de pessoal do IAS à realidade do atendimento socioeducativo. Perfeito? Agora, se o edital ele separar as vagas por gênero, aí ele é obrigado a explicar por escrito, em anexo no edital, quais são as razões de ordem técnica, beleza? E quais são os critérios objetivos usados para chegar àquela quantidade de vagas por sexo. Beleza? Vamos lá. Professor, só fungando no microfone, senhores, é porque tá ruim a minha situação aqui. O professor tá na disciplina, viu? Mesmo aqui, vou já pausar a aula para entrar, ficar quente de novo e voltar. Vamos lá. Os editais de concurso para o cargo de agente socioeducativo poderão prever número de vagas diferenciados ou de preenchimento exclusivo. Pode, pessoal? Pode. Para candidatos do sexo feminino ou masculino, devendo, nessa hipótese, serem disponibilizadas no anexo do edital as razões de ordem técnica e os critérios objetivos que indicarem a necessidade de contratação diferenciada por gênero e fundamentarem a proporcionalidade de vagas, se for o caso. Pessoal, até o momento, a letra A letra B é o mais correto. Vamos analisar as demais. A Lei Complementar 706 determina que 50% das vagas do cargo de agente sejam obrigatoriamente reservadas aos candidatos do sexo feminino. Sem necessidade de justificativo, pessoal, está tudo errado. Primeiro, não existe um percentual fixo, beleza? E tem que ter razões técnicas. Então está tudo errado aqui. A contratação diferenciada por gênero no cargo de agente socioeducativo pode ser estabelecida por portaria interna do IAS, independentemente de previsão do edital. Tem que ter previsão no edital, pessoal, está errado. A lei veda o preenchimento exclusivo por gênero, permitindo que apenas que até 30% das vagas sejam para um dos sexos, sem discriminação. Também está errado, não existe também essa disposição. O que é que vem falar aqui na nossa lei, pessoal? Ó, o que é que vem falar na nossa lei? Veja só. Aqui, ó. Os editais dos concursos para os preenchimentos dos cargos de agente socioeducativo poderão prever número de vagas diferenciado ou de preenchimento exclusivo para candidatos do sexo feminino ou masculino. Aí, se acontecer o que está previsto aqui no parágrafo 3º do artigo 7º, deve ser disponibilizada no anexo do edital as razões de ordem técnica e os critérios objetivos que indicam a necessidade de contratação diferenciada por gênero e fundamentaram a proporcionalidade das vagas, se for o caso. Lei Complementar de 2021. Inclusive, no edital de vocês, agora de 2025, ele fala, ó, as vagas imediatas serão distribuídas conforme a tabela abaixo, em conformidade com o artigo 7º da Lei Complementar, alterado pela Lei 986 de 2021, que é essa lei aqui, ó, que acrescentou esse parágrafo e esse parágrafo aqui. E as justificativas apresentadas no anexo 8. Perfeito? Distribuição de vagas por gênero. Aí nós temos PCD, negros, indígenas, ampla concorrência. Show de bola, pessoal. Então aqui nós temos uma atualização que você tem que ficar atento, tá bom? Tem que ficar atento. Então pode ter sim número de vagas diferenciados
por candidato, seja do sexo feminino ou masculino, nós temos a previsão legal. Beleza, pessoal? Então aqui a gente já matou mais uma. Vamos agora para a nossa próxima questão, nossa quarta questão. Essa daqui é interessante, ó. Vocês vão entender nossa quarta questão. Vocês vão entender porque que eu coloquei isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, vamos lá. 2023 agora, questãozinha da nossa IDECAP, né? Nosso concurso de 2023 do IASES. Vamos lá. Conforme a Lei Complementar 706 de 2013, são atribuições dos agentes socioeducativos, exceto ele quer uma atribuição do agente socioeducativo. Eu já trouxe essa questão, só que teve uma atualização e eu vou trazer para vocês, tá bom? Inclusive essa aqui até está um pouco desatualizada, mas dá para a gente resolver. Vamos lá. Ele quer algo que não é atribuição do agente socioeducativo. Vistoriar periodicamente os alojamentos. Isso daqui é a atribuição, tá correto, mas ele quer o exceto. Procurar sempre atualizar-se em assuntos referentes à educação dos socioeducandos, também está correto. Coletar material ou acompanhar o socioeducando para exames laboratoriais, errado. Isso aqui não é atribuição do agente socioeducativo. Essa atribuição era do técnico de enfermagem, que existia antes da atualização, tá bom? Hoje unificaram. Despertar os socioeducandos, participar com os socioeducandos das atividades de esporte, cultura e lazer. O único que não é a letra C. Professor, onde é que está previsto isso, pessoal? Essa previsão tá aqui, ó, no anexo, cuidado, tá no anexo, e teve uma atualização, Lei Complementar de 2024. Então veja, ó, aqui ele traz as atribuições do agente socioeducativo e tá lá no final da lei. Aí uma vez o aluno chegou para mim e falou assim: professor, precisa imprimir esses anexos aqui? Claro, meu aluno, a banca pode cobrar isso aí, tem as atribuições do teu cargo. Cuidado, porque teve uma atualização recente, ano passado, 2024, e você tem que observar essa atualização. Então veja, ó. Tá aqui, ó. Ó, nome do cargo, agente socioeducativo, os requisitos: nível médio, reconhecido pelo MEC, e tem que ter carteira, pelo menos na categoria B. Aí veja, ó, olha aqui as atribuições, ó. Procurar sempre atualizar-se em assuntos referentes à educação de socioeducandos. Participar com os socioeducandos de atividades de esporte, cultura e lazer. Despertar, ou seja, acordar os socioeducandos e vistoriar periodicamente os alojamentos. Exatamente o que está na nossa questão. Ó, vistoriar periodicamente os alojamentos, procurar atualizar em assuntos referentes à educação dos socioeducandos, despertar os socioeducandos, participar com os socioeducandos de atividades de esporte, cultura e lazer. O único é a letra C, que no tempo era a atividade do técnico de enfermagem, ele que ficava com essa atribuição. Então essas atribuições aqui vocês têm que ler, pessoal, a IDECAP pode cobrar isso aqui. Olha a porrada de atribuição. Como é que você aprende isso aqui? Fazendo questões, senhores. Fazendo questões. Na minha apostila de questões, eu elaborei várias questões em cima disso aqui. Beleza? E às vezes o aluno não acha por quê? Porque isso aqui não está previsto nos artigos, né? Ele está previsto no anexo. O aluno não vai até o anexo para poder ler, para entender a lei. Porque o aluno, às vezes, tem preguiça, ou às vezes acha que o anexo não cai. Tá aqui, pessoal. Cobrou. Então, olha o tanto de atribuição, ó. Intervir pedagogicamente de forma direta ou indireta nos processos socioeducativos através do diálogo, orientações técnicas e administrativas, quando convocado. Participar da elaboração, execução e avaliação do PIA. Muita gente acha, ó, que só quem participa do PIA é a equipe técnica, né? Mas não, o agente socioeducativo ele participa também do PIA, tanto na elaboração, na execução, como na avaliação do PIA. Perfeito? Registrar irregularidades de fatos importantes para o atendimento técnico no livro de ocorrências. O livro de ocorrências, pessoal, que aconteceu lá na unidade, né, durante ali o plantão. Ocorre na admissão e desligamento, nas movimentações internas e externas durante todo o cumprimento da medida socioeducativa. Realizar e controlar a movimentação interna dos socioeducandos, acompanhando o atendimento técnico, o horário de lazer, refeição, cultura, esporte, atividades escolares, cursos profissionalizantes, enfim. É muita atribuição. Se você ficar lendo isso aqui todo dia, você vai aprender alguma coisa, mas dificilmente você vai decorar. Minha dica: faça as questões da apostila do professor e faça a leitura. Você não comprou a apostila do professor e o vadimeco? Então você tem um objeto de leitura e tem um objeto de exercício. Tu só pega isso aqui fazendo exercício e questões. Tu não vai morrer tentando decorar isso aqui, mas tu vai pegar o básico. Porque só pela lógica, tu pega na lógica disso aqui, tu consegue resolver uma questão mesmo sem decorar cada atribuição dessa aqui. Beleza, meu aluno? Vá por mim.
E eu criei uma ferramenta exclusiva para vocês que vai te ajudar nessas leis. Vocês vão já ficar sabendo da novidade, vocês vão ficar besta. Vocês vão decorar isso aqui, nem que seja a força, nem que seja, como diz aqui no meu Ceará, nem que seja na marra, vocês vão decorar isso aqui, beleza? Quarta questão, matamos. Agora vamos para o próximo, né? Ah, pessoal, em relação à aula passada, ó, peguem essa observação, tá bom? A sexta questão foi anulada, porque o professor achou uma atualização. Vocês dá uma pausa no vídeo e anota essas atualizações aqui conforme a aula passada, tá bom? Pra gente não perder muito tempo, porque eu já estou congelando. Então pega isso aqui, dá um pausa e anota no teu caderninho conforme a aula passada referente à sexta questão, beleza? Anota aí essa atualização. Pessoal, eu lancei agora para vocês as aulas em áudio, ó, IAs, conhecimentos específicos em áudio. Como é que funciona? Sabe essas leis específicas que cai para você, uma porrada de lei? Eu peguei essas leis e transformei em áudio, para você poder escutar. Muitos alunos trabalham o dia todo, trabalham de Uber, trabalham numa empresa, ou então tem dificuldade de concentração. Então o que foi que eu peguei? Eu paguei um IA que pega as leis e transforma em áudio. Um IA paga, pessoal, e é caríssimo, porque a qualidade dos áudios são sensacionais. E olha a notícia boa, eu separei uma parte desses áudios gratuitamente, tá bom? Antes de você comprar, você pode testar. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você acessar algumas aulas que eu vou disponibilizar gratuitamente para você saber como funciona. É bem legal. Os áudios em formato de podcast, explica ali as leis de forma detalhada, os pontos principais cobrados em concurso. Não é aquela leitura de lei seca, é bem explicadozinho, pessoal, em forma de podcast. Vocês vão gostar muito. Eu vou fazer isso com todas as leis, tá bom? Então você vai testar primeiro. Se você quiser adquirir, eu vou deixar também o WhatsApp para você adquirir as aulas em áudio, tá bom? Aí é direto com o professor. Aí eu vou deixar o meu WhatsApp, você fala, professor, eu quero adquirir as aulas em áudio, eu gostei, eu quero o completão, beleza? Fala com o professor, tá bom? Que você faz o pagamento e aí você já vai ter acesso às pastas completas, tá bom? O professor ainda tá fazendo algumas leis que faltam, mas já tem boa parte lá, muito conteúdo bom para você já ir ouvindo. Você pode baixar no seu celular, pode escutar. Isso daqui, pessoal, é muito bom, porque, pessoal, dá para memorizar ouvindo e é muito bom, é muito efetivo. Tem leis chatas, pessoal, difícil de entender, e os áudios deixam tudo esquematizado, tudo bem comentadozinho para te ajudar. É uma ferramenta a mais, meu aluno. Para quando você estiver dirigindo nas horas vagas ou não tá afim de estudar, tá com preguiça, escuta os áudios, cara, vai te ajudar. Isso aqui, esses conhecimentos específicos garante tua aprovação também, é muito importante, é muito ponto. Então você tem que usar todas as ferramentas que estão à sua disposição e essa é uma ferramenta boa. Quer ver? Faz o teste. Vai na descrição do vídeo, tem um link das aulas gratuitas que eu vou disponibilizar como amostra. Veja lá a qualidade dos áudios, é muito bom, pessoal, é muito bem explicadinho, muito bem detalhado. Então tu vai ter tudo, ó. Conhecimentos específicos em áudio, ó, curso premium, aprenda e memorize a legislação onde quiser, tem tudo. SINASE e ECA, Constituição Federal, Direitos Humanos, regras de beijinho, proteção de jovens, tortura, abuso de autoridade, racismo, ética na administração pública e regime disciplinar, a lei do IAS, que a gente está estudando agora, justiça restaurativa e CNV. Somente R$60, pessoal, R$60 se você pagar no Pix ou R$65 no cartão. Você vai ver as aulas experimentais, se você gostar, aí tem aí o WhatsApp para você adquirir as aulas em áudio. Aí você fala, professor, eu quero adquirir no Pix, eu quero no cartão, já fala logo para não perder tempo. Pagou, mandou o comprovante, eu te mando o link para tu poder baixar as aulas em áudio. Você vai gostar demais, pessoal. As aulas são em formato MP3 e são feitas especificamente para você decorar a lei, para você aprender a lei, para você pegar aquela lei. Você vai ver que é tudo bem explicadinho, bem no padrão. Faz o teste, vai aí na descrição do vídeo e dá uma escutada nas aulas gratuitas que eu deixei para vocês. Vocês vão ver que é tudo bem no padrãozinho e é um valor muito barato. Eu pago, pessoal, uma IA muito cara para fazer isso aqui, pessoal, muito cara mesmo. Ela só trabalha com áudio. Por isso que eu tô cobrando esse valor de vocês, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. E é claro, a nossa apostila de questões, eu acho que todo mundo já tem, né? Se você quiser, são 500 questões comentadas, material 100% PDF, tu vai ter todo o teu edital em questões, língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, conhecimentos específicos, que são todas as leis, tudo em questões, material comentado e sistematizado para abordar o conteúdo de forma completa e inteligente. Aqui tu vai ter tudo que tu precisa em questões, eu sempre falo, é doido a pessoa que não resolver essa apostila inteira.
antes da prova. Por quê? Porque vai cair tudo que está aqui na tua prova. Pode estar faltando uma semana para a prova. Faça esse conteúdo, faça o máximo de questões que você conseguir, porque o gabarito vem todo comentado, item por item, todo esquematizadozinho, e vai te ajudar na tua aprovação. Ele custa R$40 no Pix ou 45 no cartão. Beleza, pessoal? Para adquirir também tem um link na descrição do vídeo. Não deixe de adquirir esse material, ele é totalmente indispensável nessa reta final, nessa tua preparação. Tudo em questões para tu não perder nenhum tempo, tá bom? E também tem o Vadimeco também disponível para venda, é só falar com a vendedora. Todas as leis organizadas e atualizadas, todas essas atualizações já tem no nosso Vadimeco também. Leis atualizadas é a lei seca, para você poder fazer a leitura, fazer suas anotações. É o mesmo valor dessa apostila de questões, 40 no Pix ou 45. Fala com a vendedora. Esses materiais são indispensáveis na tua aprovação e são bem baratinhos, né, pessoal? Valor muito acessível. Vamos lá para a nossa quinta questão. Vamos para a quinta questão. IDECAP 2024, assistente social. Vamos lá. Pessoal, agora a gente está no ECA, tá bom? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferido ao seu detentor o direito de opor-se a terceiro, inclusive aos pais. Nesse contexto, registre V para verdadeiro ou F para falso. Pessoal, agora, senhores, a gente vai entrar num assunto que a IDECAP sempre cobra. Eu trouxe isso aqui porque a IDECAP sempre cobra. Não tem jeito, pessoal, que é a convivência familiar e comunitária, né, que faz parte ali dos direitos da criança e do adolescente. Então, pessoal, a banca, que é a IDECAP, ela adora cobrar de vocês guarda, tutela e adoção. Guarda, tutela e adoção você tem que saber. Não tem jeito, você tem que saber. A IDECAP cobra muito isso aqui, beleza? Então vamos lá dar uma explicadazinha rápida. Vamos lá. Veja só, pessoal, eu trouxe essa piramidezinha para você entender o contexto, beleza? Olha o artigo 19, ó. O direito da criança e do adolescente, é direito, na verdade, da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. Quando ele fala assim, que a criança ela tem o direito de ser criado no seio de sua família, ele está falando dessa família aqui, pessoal, da família natural, da família biológica. E quem é a família natural, pessoal? A família natural, conforme o artigo 25, é a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então é aquele núcleo duro da família, você e seus pais. Isso é a família natural. Então a criança, pessoal, o ECA, ela garante esse direito à criança. O quê? O direito que o ECA garante é da criança ser criada e educada com os seus pais, no seio da sua família biológica, sua família natural. A família natural é essa comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e de seus descendentes. Só, pessoal, que às vezes, infelizmente, senhores, acontece dessa criança ser abandonada, acontece da mãe sumir, do pai ser preso, porque vive em uma situação de vulnerabilidade social. E aí, pessoal, o que a gente faz nesses casos? Aí veja, pessoal, o ECA, ele dá algumas situações. A regra é que a criança ou adolescente viva com a sua família natural, não é isso? É isso. Se não der para ficar com a família natural, a gente vai para a opção 2, que é ele ficar com a família extensa ou ampliada. Aí, se não der para ficar com a família extensa ou ampliada, aí ele vai para a família substituta. A regra é essa. Então, primeiro, vamos fazer de tudo para ele ficar com a família natural. Se não der, ele vai para a família extensa ou ampliada. Se não der, aí vai para a família substituta. Aí a família substituta, pessoal, entra o que a gente vai chamar da guarda, tutela, ou o que a gente chama de adoção. Beleza? Beleza, professor, mas o que é essa família extensa ou ampliada? Eu entendi o que é a família natural, professor. A minha família biológica é fácil. Mas o que é a família extensa ou ampliada? Está aqui no parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade de casal, formada por parentes próximos. Cuidado, tem que ser parente, não pode ser o vizinho não, é parente com os quais a criança ou o adolescente convivem e mantém vínculos de afinidade ou afetividade. Então, palavra-chave. Família extensa, pessoal, é aquela que se estende além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal. Ela é formada por parentes. Tem que ser parente? Tem que ser parente, pessoal. Tem que ser parente. Professor, basta ser parente, que já é considerado família extensa ou ampliada? Não, pessoal. Tem que ter vínculo de afinidade e afetividade, tá bom? Então,
tem que ser parente próximo, só que a criança ou adolescente convive e mantém vínculo de afinidade e afetividade. Isso é o que a gente chama de família extensa. Não deu para ficar na família natural, a gente tenta a família extensa. Mas às vezes, pessoal, o Estado não acha a família extensa, ou a família ampliada, ou ninguém quer, às vezes acontece. Aí o que acontece? Aí sobra o último caso, que é o quê? Colocar em família substituta. Aí a família substituta, pessoal, a gente faz mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente, nos termos da lei. Beleza? Aí não deu, pessoal, não teve como ficar na família natural, nem na família extensa ampliada, nem na família substituta, nem na família extensa ampliada, aí nós vamos para a família substituta. Beleza? Às vezes acontece, pessoal, situação de abandono, por exemplo, né? Os pais abandonaram aquela criança ou aquele adolescente, beleza? O Estado foi lá, botou ali uma medida protetiva, um acolhimento institucional, acolhimento familiar. Foram atrás da família biológica para ver se achava, não acharam. Foram atrás de uma família extensa ou ampliada, não achou. Aí, pessoal, ele vai ser colocado em uma família substituta, beleza? E aí entra a nossa guarda, tutela e adoção. Isso aqui é muito cobrado em prova, pessoal. Então veja, ó, conforme a letra da lei, é direito da criança ou do adolescente ser criado no seio de sua família, né? E de forma excepcional em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garante seu desenvolvimento integral. Quem é a família natural, pessoal? É a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Quem é a família extensa, pessoal, ou também chamada de família ampliada, é aquela que se estende para além da unidade dos pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos, com os quais a criança ou adolescente convive e mantém o quê? Vínculo de afinidade e afetividade. Tem que ser parente, tem que ter vínculo de afinidade e afetividade, beleza? Aí a colocação em família substituta se faz mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente. Aí, pessoal, você tem que saber a diferença de guarda, tutela e adoção. Então, você tem que saber a diferença na letra da lei, pessoal. A guarda, a gente vai estar do artigo 33 ao 35, a tutela do 36 ao 38 e a adoção do 39 ao 50. Então, veja, ó, o que é a guarda? Ó? A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou o adolescente, conferida ao seu detentor o direito de opor-se a terceiro, inclusive aos pais. E a tutela? O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. E implica necessariamente o dever de guarda. E a adoção, pessoal? A adoção atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo impedimentos matrimoniais. A guarda, pessoal, ela pode ser revogada a qualquer tempo mediante ato judicial, ouvido o MP. A tutela também pode ser revogada a qualquer tempo. E a adoção? A adoção é excepcional e irrevogável. Aí cada um tem sua finalidade, pessoal. A guarda, ela regulariza a posse de fato, dá legitimidade ao responsável para matricular em escola, inclui em plano de saúde, por aí vai. E a tutela, pessoal, ele vai suprir a ausência dos pais, porque houve falecimento, destituição ou suspensão do poder familiar. E a adoção dá à criança ou adolescente uma família definitiva, quando esgotada as possibilidades de permanecer em família natural ou extensa. Beleza? Então como é que você vai fazer? Você vai ter que decorar a letra da lei. Você vai ter que decorar o artigo 33, você vai ter que decorar lá o 36 ao 38, que é a parte da tutela, da adoção. Tem que saber diferenciar as três, porque a banca vai cobrar isso aqui. Cada um tem suas especificidades. Para tentar te ajudar, eu vou falar aqui para vocês de forma não tão técnica jurídica, uma forma mais usual, para você entender. Guarda, tutela e adoção. Vou fazer outra aula só com isso, tá bom, pessoal? Aqui é mais superficial, mas já vai te ajudar na hora da aula, beleza? Tô tentando aquecer as mãos aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vou tentar ser claro com vocês. Guarda, tutela e adoção. Vamos começar pela guarda, pessoal. A guarda, ela foca no que a gente chama de posse de fato, né, e no cuidado diário. Ela não rompe o vínculo de filiação com os pais, não é rompido esse vínculo. Normalmente, pessoal, ele tem um caráter mais provisório, mais assistencial, tá bom? A guarda, ela pode existir com o poder familiar dos pais, né? Os pais não vão perder o poder familiar, né? E também, pessoal, pode ocorrer em processo de tutela ou a adoção.
Então, ele gera também um direito de dependência. Vocês vão entender porque eu vou explicar passo a passo. Então vamos dar um exemplo, né? Vocês sempre entendem melhor com exemplo, né? Depois eu vou fazer uma aula só sobre isso. Vamos supor, pessoal, que a avó mora com a neta, né? E a avó, ela obtém o quê? Uma guarda judicial. Para quê? Para regularizar a situação dessa criança, matricular a escola, fazer plano de saúde. Então ela precisa da guarda para isso, beleza? Então lembra, pessoal, a guarda ela não rompe um vínculo de filiação com os pais, tá bom? Ela tem um caráter mais provisório, mais assistencial. Show de bola? Já a tutela, pessoal, a tutela, ela ocorre quando os pais, por exemplo, morreram ou perderam o poder familiar. Aqui perde-se o poder familiar. Perfeito? Então ele substitui o poder familiar. O tutor passa a ser a figura responsável no lugar dos pais. Ele tem um caráter mais duradouro, mas ainda ele não cria como se fosse um filho, como é o caso da adoção, né? A adoção é outra situação, tá bom? Então, senhores, é muito comum a tutela quando os pais falecem, por exemplo. Aí o tio é nomeado tutor, por exemplo, o tio daquela criança ou daquele adolescente. Ou então, quando os pais são destituídos do poder familiar, aí o juiz tem que nomear um tutor. Vamos supor que os pais cometeram um crime contra o seu próprio filho, né? Então eles vão perder o poder familiar, por exemplo, não é isso? Aí o juiz vai ter que nomear um tutor, beleza? Porque houve perda ali do poder familiar, beleza? Então a tutela, ela é mais forte que a guarda, né? Beleza? Já na adoção, pessoal, aí é a forma mais profunda de colocação em família substituta, porque rompe o vínculo jurídico com a família biológica, beleza? Salvo algumas exceções que a gente vai falar, e cria um vínculo de filiação plena. Quando você adota, é como se o seu filho fosse. Morreu. É como se fosse seu filho. Beleza, pessoal? Como se fosse seu filho biológico. Isso é adoção. E a palavra-chave, a adoção é irrevogável, na letra da lei. Eu tenho diversas jurisprudências que mostram casos que houve a revogação com base no melhor interesse para a criança e o adolescente. Então muda o registro civil daquela criança, beleza? Bota o seu nome lá como pai, né? Direito de herança e por aí vai, tá bom? Então é basicamente isso a diferença. A gente vai se aprofundar nisso aqui. Guarda esse quadrozinho aqui para você, porque isso aqui é importante, tá bom? Aí vamos falar da guarda, né, pessoal? Ó, olha o que ele fala. Ó. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto na adoção por estrangeiros. Pessoal, aqui está verdadeiro. Artigo 33, aqui é o parágrafo 1º, se eu não me engano. Vou já explicar. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários também, verdadeiro. Excepcionalmente, deferir-se-á guarda fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados também. Verdadeiro. Ficamos com a letra C. Vamos ver aqui, pessoal, a guarda, né? Como é que funciona? Veja, ó. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferida a seu detentor o direito de opor-se a terceiro, inclusive, pessoal, os próprios pais. Então, quando ele fala assim, ó, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferida ao seu detentor o direito até, pessoal, de opor o quê? De opor-se a terceiros. O que significa, pessoal? A guarda, pessoal, é um instituto que regulariza, é quem cuida de fato, né, do adolescente. Tanto que ele fala, a guarda destina-se a regularizar a posse de fato. Ela gera deveres. Quais são esses deveres, pessoal? Ó, quem tem a guarda vai ter que prestar assistência material, moral e educacional à criança e adolescente. Ou seja, tem que dar comida, tem que dar moradia, tem que garantir a saúde, tem que ter o afeto, a orientação, tem que matricular na escola, tem que fazer o acompanhamento espetacular, o acompanhamento escolar, perdão. Então, pessoal, a guarda, ela dá ao guardião o poder de mandar na rotina da criança e de proteger também essa criança.
Perfeito, senhores. E veja que o seu detentor, o guardião aqui, ele pode opor-se até a terceiros, inclusive até os pais. O que ele quer dizer aqui? Se a criança mora com a avó, por exemplo, e essa avó ela tem a guarda judicial, nem mesmo os pais podem simplesmente tirá-lo de lá à força, né, da guarda da avó, não pode. O guardião ele tem um respaldo jurídico, ó. Enquanto a guarda está comigo, qualquer mudança só pode ser com o juiz, tá bom? Só pode ser com o juiz. Mas cuidado, pessoal, porque a guarda, ó, ela não apaga, não apaga o vínculo de filiação com os pais. Os pais aqui, eles ainda têm poder familiar, Perfeito, mas no dia a dia, o guardião é quem responde pela criança, lá perante a escola, né, perante a saúde, né, precisar ir no hospital. Aí veja, ó, a guarda destina-se a regularizar a posse de fato. A posse de fato, pessoal, é quem já cuida da criança na prática, beleza? Então a guarda ela serve para pegar essa situação de fato, ou seja, a criança já mora com alguém, e transforma em uma situação de direito, né, através aqui de uma decisão judicial. Vamos supor, a mãe some, o pai vai preso, e a criança está morando com a avó já faz 3 anos, a avó cuida, a avó matricula na escola, leva o médico, paga tudo. Então ela faz a guarda para quê? Ó, juridicamente a gente reconhece que a criança está sob a sua responsabilidade. Aí ele fala, pessoal, que a guarda ela pode ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. O que significa, pessoal? Quando ele fala que pode ser deferida através de liminar, é porque o juiz ele pode conceder a guarda que a gente chama de guarda provisória. A guarda provisória, pessoal, é aquela logo no começo do processo para proteger a criança, tá bom? Então ele concede liminarmente, tá bom? Já quando ele fala de forma incidental, o que significa? No meio de um processo de tutela ou adoção, o juiz ele pode, né, enquanto o processo não termina, conceder a guarda para organizar a situação da criança naquele período, para ter assistência material, moral. Então já tem um processo de adoção, por exemplo, aqui no caso, né, um processo de adoção, o juiz vai lá, não, enquanto o processo não termina, eu vou te conceder a guarda para tu poder ajustar a vida aí dessa criança, dar assistência moral, material e por aí vai. Ok? Claro que nós temos uma exceção, que é o quê? Que é no caso de adoção por estrangeiros. Colocar em família substituta estrangeira, pessoal, só pode por adoção, tá bom? Então isso aqui, pessoal, é para evitar o tráfico de criança, né, irregular. Então se for para estrangeiro, aí nós temos sempre uma exceção, por isso que ele coloca, ó, exceto no de adoção por estrangeiros, beleza? Vamos passar, ó. O que ele fala aqui, ó, excepcionalmente deferir-se-á a guarda fora dos casos de tutela e adoção, para atender situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsáveis, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinado. Então, pessoal, o parágrafo 2º, esse parágrafo 2º, ele abre um espaço para a guarda ser usada fora do processo de adoção ou tutela. Não precisa ter um processo de adoção ou tutela. Quando há algumas situações específicas, situações peculiares. São casos muito específicos em que o melhor interesse da criança exige que um terceiro assuma a sua guarda, tá bom? É preciso para suprir uma falta eventual dos pais ou responsáveis, uma falta temporária, né? Vamos supor uma avó que assume a criança porque a mãe está num tratamento psiquiátrico ou tem problemas com algumas substâncias entorpecentes, porque é dependente químico, está internado. Então é uma situação específica. Se a mãe dessa criança ou desse adolescente está passando por um tratamento clínico, né? Note que é um caso excepcional. Né? Eu não tenho processo, eu não tenho aqui, pessoal, tutela e adoção, não tenho um procedimento de tutela e adoção, é uma situação específica. Eu vou deferir a guarda e não é caso de tutela e adoção para atender uma situação peculiar, né? Ou também para suprir uma falta eventual dos pais ou responsáveis. Aí ele fala, ó, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. Né? Existe casos, pessoal, que os pais também estão presos, né? Estão em cumprimento de uma medida de segurança,
né? E por aí vai. Né? Tem casos que os pais eles estão no exterior porque está fazendo um tratamento de câncer, né? A criança tem que ficar, aí deixa com uma pessoa de confiança, né? E vai pedir em juízo a guarda excepcional. Show de bola? Ele fala direito de representação para a prática de atos determinado. Então o juiz pode conceder a guarda à avó, bem como o direito de representar a criança para matricular na escola, ou autorizar uma cirurgia e por aí vai, tá bom, pessoal? Tem muitos exemplos doutrinários. Vamos para a próxima. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. O que acontece? Quando você tem guarda, pessoal, você pode colocar essa criança ou esse adolescente como dependente em plano de saúde, por exemplo, plano de saúde. Pode colocar como dependente. Pode colocar como dependente quando você fazer o seu imposto de renda. Pode colocar como dependente previdenciário para questões de pensão, benefício. Por isso que ele coloca, inclusive, previdenciários. A guarda, pessoal, ela não cria filiação, mas ele gera efeitos importantes de proteção social, porque o Estado entende que quem cuida deve poder incluir a criança também como dependente, né, com base também no princípio da proteção integral. Aí veja o artigo 31, que é muito importante. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional e só é admissível se for na modalidade adoção. Família substituta estrangeira, somente a adoção. E é medida excepcional. Aí volta. Ó. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. A gente acabou de ler, está correto. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários, correto? Excepcionalmente, deferir-se a guarda fora dos casos de tutela e adoção, para atender situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. Todas estão conforme a letra da lei. Ficamos com a nossa letra C. Vamos passando, né, pessoal? Eu deixei aqui, pessoal, alguns artigos bem importantes que a IDECAP cobrou e cobra muito. Esses artigos aqui são muito importantes quando a gente chega lá na parte, né, da convivência familiar e comunitária. Então tira um print, faz a leitura desses artigos e seus parágrafos, porque muito cobrado em provas. Então tá aqui para vocês artigos importantes. A leitura é totalmente indispensável. Beleza? Vamos lá. Sexta questão. IDECAP. Sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, o que é correto afirmar a partir do que é apontado no direito à convivência familiar e comunitária? Então, ele quer o item correto. Vamos atrás do item correto, vamos na tranquilidade. Ó. Criança e adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programas de apadrinhamento, apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude, que devem ser executadas unicamente por órgão público. Pessoal, nós temos realmente o que a gente chama de programa de apadrinhamento, que é para aquela criança ou adolescente que está em medida protetiva de acolhimento institucional ou familiar. Aquela criança que foi abandonada, por exemplo, né? Ela fica lá na casa lá e por aí vai. O erro aqui, pessoal, é quando ele fala que deve ser executado unicamente por órgãos públicos. Não, pode ser também por organizações da sociedade civil. Então aqui está errado. A falta ou carência de recursos materiais pode ser motivo para a perda ou suspensão do poder familiar. Já pensou, pessoal? Se você perdesse o poder familiar ali em relação aos seus filhos, só porque você não tem condição financeira, você vive em vulnerabilidade social, negativo, pessoal. Você não perde o poder familiar por conta de falta de recursos materiais. Aí você tem que buscar ajuda, ser encaminhado ao assistente social, para ele fazer seu cadastro lá no CAD único, para você receber um benefício social do Estado, um Bolsa Família, por exemplo, né, para você poder prover-se, né, o meio de subsistência seu, também dos seus filhos, beleza? Então, a falta ou carência de recursos materiais, ó, ele fala, pode ser motivo para a perda ou suspensão do poder familiar. Não pode ser motivo, tá errado, erradíssimo. Vamos para a próxima. A permanência da criança e adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de um ano, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente fundamentado pela autoridade judiciária. A letra C, pessoal, está errado. Por quê? Porque a permanência de criança e adolescente em programa de acolhimento institucional, ele falou, não se prolongará por mais de um ano. Na verdade, não se prolongará por mais de 18 meses.
Isso aqui, pessoal, programa de acolhimento institucional é medida protetiva, tá bom, pessoal? É uma medida protetiva, a criança que foi abandonada, sofreu alguma violência por parte dos pais e por aí vai, ele pode ficar em programa de acolhimento institucional. Aí lá ele pode ser cadastrado no programa de adoção e ele fica lá esperando, né, enquanto esse processo de adoção corre ali na justiça, perfeito? Vamos lá para a próxima. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável, ou nas hipóteses de acolhimento institucional, né? Quando a criança lá ficou no acolhimento institucional, é a entidade responsável que vai garantir esse direito, independente de autorização judicial. Gabarito, letra D. Quer ver, pessoal? Está na letra da lei, ó. Cadê? Vamos aqui, ó. Será garantido o convívio integral... Ah, tá aqui, ó. A permanência da... Não, é aqui mesmo. Será garantido... Não, não é aqui não. Cadê? Será que o professor não colocou? Deixa eu ver aqui. Eita, pessoal, acho que o professor não colocou. Acho que eu não coloquei o artigo, mas não tem problema, pessoal. Esse item aqui está correto, tá bom? É garantido sim a convivência da criança e do adolescente com a mãe e o pai que esteja privado de liberdade. Ou seja, a mãe e o pai aqui cometeram um crime e está preso, pessoal. E mesmo eles estando privados de liberdade, é garantida a convivência da criança ou adolescente com a mãe ou pai que esteja privado de liberdade, por meio do que? Das visitas periódicas promovidas pelo responsável, ou se não tiver responsável, né, ela está no acolhimento institucional, porque ficou sozinha, não tinha ninguém para ficar, aí a entidade responsável pelo acolhimento institucional é que vai garantir esse direito, independente, não precisa de autorização judicial. Ficamos com a nossa letra D. Vamos conferir os demais, senhores, ó. O artigo 19b, senhores, ele vem falar sobre o programa de apadrinhamento. Ó. A criança e adolescente em programa de acolhimento institucional familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. Cuidado, pessoal, não vão confundir o programa de apadrinhamento com guarda, tutela ou adoção, não tem nada a ver. No ECA, pessoal, o apadrinhamento ele é um programa voltado para criança e adolescente que estão em acolhimento institucional ou familiar. Eles estão no abrigo, né, casa lá, família acolhedora. E serve, pessoal, um exemplo. Tem uma criança e adolescente que ele tem remota chance de ser adotado, é muito difícil que aconteça. Então, o que acontece? Através do programa de apadrinhamento, ele vai receber apoio afetivo, ou seja, visitas de convivência, presença ali em datas importantes, ele vai ter um apoio material, ou seja, vai ter ajuda nos estudos, vai ter ajuda em roupas, doação de roupas, lazer, remédio, né? Então vai ter um adulto ou uma instituição, né, que vai prestar esse apoio material, social, afetivo, né? Então, pessoal, a finalidade aí é o que? É diminuir os efeitos negativos de institucionalização prolongada. Imagina você ser abandonado pela família, pessoal, por exemplo, né? Os seus pais sumiram. E aí o que acontece? Tu tá vivendo ali, tu tá numa medida protetiva de acolhimento institucional, aí tu fica lá sozinho. Claro, pessoal, que é muito duro para uma criança ou um adolescente. Por quê? É um momento de solidão, pessoal, falta de vínculo familiar. Você tem a sensação de abandono, é muito ruim, pessoal. Então, o ECA criou esse programa de apadrinhamento. Beleza, senhores? Cuidado, apadrinhamento não é adoção, nem guarda, nem tutela. É uma medida complementar, né? Então, vamos lá. Aí, veja, o apadrinhamento consiste em estabelecer e propiciar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com seu desenvolvimento no aspecto social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Podem ser padrinhos ou madrinhas a pessoas de 18 anos não inscritas no cadastro de adoção. Não pode estar inscrita no cadastro de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Pessoas jurídicas também podem apadrinhar a criança ou adolescente, a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. Então, pessoa jurídica também pode, não é só pessoa física. O perfil da criança ou adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes que têm remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Então, veja, não é porque ele está no programa de apadrinhamento, pessoal, que o Estado vai desistir de reinserir ele na sua família, né? Ele vai tentar, né? Claro. Só, pessoal, que o apadrinhamento ele tem
prioridade para a criança e adolescente que tem pouca chance de reinserção familiar e também colocação em família adotiva, né? Ele tem poucas chances ali. O programa ou serviço de apadrinhamento, apoiado pela Justiça da Infância e da Juventude, poderão ser executados por órgãos públicos ou organização da sociedade civil. Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelo serviço de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade competente. Então a gente conferiu aqui 1 a 1. Ele falou, devem ser executados unicamente por órgão público, a gente acabou de ver. Poderão ser executados por órgãos públicos, mas também por organizações da sociedade civil. Aí ele falou, a falta ou carência de recursos materiais pode ser motivo ou pedido de suspensão. O restante a gente já conferiu, né? Tá aqui, ó. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Não se fala mais pátrio poder, tá bom, pessoal? O certo é poder familiar. Show de bola? Aí veja, ó, a permanência de criança ou adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. Mais um parágrafo importante que tem caído bastante, tá bom, pessoal? Tem caído bastante. Fiquem atentos. Vamos para a nossa próxima questão, nossa 7ª, né? Provinha da FGV. Agora nós estamos em direito constitucional, pessoal. Estamos em direito constitucional. Vamos lá. O Estado beta, visando adotar política pública de proteção ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, editou norma estadual que concede porte de arma de fogo a agente de segurança socioeducativa. Diante do exposto e da jurisprudência do STF, é correto afirmar, pessoal, porte de arma, pessoal, agente socioeducativo tem porte de arma de fogo? Não, mas teve um Estado que tentou, vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui é organização político-administrativa. Volta aqui, pessoal, matéria de direito constitucional que está na tua prova. Pessoal, os estados, quando eu digo estado, eu digo país, tá bom? Pensa no estado como país, no geral, Brasil. Cada estado tem sua forma diferente de se organizar, né? Isso, os Estados Unidos tem uma forma, o Brasil tem uma forma, a Suíça tem uma forma. A Suíça aqui, se eu não me engano, ela é uma confederação. Não sei nem se é forma de estado, mas eu acho que não. Mas vamos lá. Cada país, cada estado, ele se organiza de uma forma diferente. Nós temos países, pessoal, que são uma ditadura, que o poder ele é centralizado. O poder é todo na União, né? Assim, nós temos países hoje que são assim, infelizmente, né? Então, cada estado se organiza da sua forma, né? Nós temos várias formas de estado. E a forma de estado do nosso país, do Brasil, é a federação. Então, sempre que a gente falar de forma de Estado, a forma de Estado é a maneira pela qual o poder está distribuído dentro do interior daquele Estado, daquele país. Em outras palavras, é como que é distribuída, como que funciona a distribuição territorial do poder. No Brasil, nossa forma de Estado é o quê? É a federação. Nós somos uma federação. Nós temos a República Federativa do Brasil, né? Que aí nós temos a União, os estados, os municípios e o DF. Então, pessoal, quando eu falo que o Brasil é uma federação, o que significa? Significa que o poder político ele está territorialmente descentralizado. Eu tenho várias pessoas jurídicas com capacidade política. Cada uma delas vai ter o quê? Autonomia. Cuidado, pessoal. A União, os estados, o DF e os municípios, eles não têm soberania, eles têm autonomia. Só quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Tá bom? A União não tem soberania, ela tem autonomia. Então, quando eu digo, pessoal, que o poder político está territorialmente descentralizado, o que é que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu tenho pluralidade de ordenamentos jurídicos. Eu tenho diversos centros produtores de normas. Tanto que eu tenho lei federal, né? Eu tenho lei estadual, eu tenho lei municipal, beleza? E o que acontece? Nessa situação, pessoal, acaba que os entes entram em choque. Por quê? Professor, como que é organizado? Quem pode legislar sobre o quê? A Constituição traz, pessoal, ela fala a competência privativa da União, a União legisla sobre o que está na Constituição e os estados. A Constituição traz o que o Estado pode legislar. O que acontece? Às vezes, pessoal, acaba que o Estado, quando ele vai legislar, ele acaba entrando na competência da União. Aí gera um choque, é inconstitucional. Ele não pode legislar sobre uma matéria que fere a competência
privativa lá da União. Perfeito? Isso não pode, tá bom? E foi o que aconteceu aqui. Olha o que foi que aconteceu, pessoal. Olha aqui, ó. O estado beta, o estado X, vou nem falar qual é o estado, visando adotar política pública de proteção aos adolescentes em cumprimento de medida, editou uma norma estadual, é uma lei estadual, que concede o porte de arma de fogo a agentes de segurança social-educativa. Pessoal, o Estado pode fazer isso aqui, ele pode criar uma norma que concede porte de arma de fogo a agentes de segurança social-educativa? Não pode, pessoal. Isso é inconstitucional, tá bom? Logo, ó, eu já elimino a letra A, ó. Não é constitucional, não é constitucional. Inconstitucional pode ser, constitucional não. Ou é a letra D, ou é a letra C ou a letra E. Vamos ver a letra C. Ó. Inconstitucional. Por violação à competência privativa da União de legislar sobre direito penal e material bélico e para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, é o que diz na letra C. E a letra D? Inconstitucional. Por ausência de competência de Estado para editar normas de proteção à infância e à juventude. Está errado, né, pessoal? Normas de proteção à infância e à juventude, eu acho que é competência concorrente. Vamos já ver, então, gabarito, letra C, é inconstitucional, por quê? Porque viola a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e material bélico e para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Professor, mas o senhor acabou de falar que o Estado pode legislar. Pode, só que ele não pode invadir competência da União, ele pode naquilo que a Constituição prevê. Então, veja, ó. Isso daqui foi um julgado do STF, ó, é inconstitucional lei estadual que concede porte de arma de fogo a agente socioeducativo. Isso porque a competência para legislar sobre direito penal e material bélico é privativo da União, conforme o artigo 22, inciso 1 e inciso 21, tá aqui, pessoal. Compete privativamente à União. A União é que pode legislar sobre direito penal, normas gerais sobre material bélico, tá bom? É a União. O Estado foi lá e usurpou essa função. É óbvio, pessoal, que é inconstitucional. Perfeito, vocês conseguem entender isso aqui? Como foi que isso aqui aconteceu, professor? Eu vou explicar para vocês. Pessoal, havia uma lei do Estado do Espírito Santo, justamente o nosso grandioso Estado do Espírito Santo, era uma lei complementar, se eu não me engano, que concedia porte de arma de fogo a agente socioeducativo, inclusive com algumas condições específicas. O que aconteceu, pessoal? O Estado do Espírito Santo tentou criar por lei própria uma nova categoria de pessoas que estão autorizadas a portar arma de fogo. Olha isso, pessoal. É óbvio que a PGR entrou com ação direta de inconstitucionalidade, entrou com a ADI, né, e sustentou que essa lei do Espírito Santo invadiu a competência privativa da União e contrariava também o que está no Estatuto de Desarmamento, que é aquela lei de 2003. Né? Aí o caso foi julgado no plenário do STF e é claro, pessoal, é óbvio que o STF declarou a lei inconstitucional. Pessoal, o Estado ele fez uma lei dizendo que o agente socioeducativo pode andar armado, pessoal. Claro que a PGR levou lá para o STF e o STF disse, Estado, você não pode legislar sobre o porte de arma dessa forma, não pode, tá bom? O STF vê isso como uma forma indireta de legislar sobre direito penal e sobre material bélico, que quem só pode fazer isso é a União, pessoal. É a União, só a União que pode fazer isso. Por quê? Porque a própria Constituição prevê. A própria Constituição prevê. O Estado foi lá e mexeu em matéria de direito penal e material bélico, que a Constituição reservou exclusivamente para a União. Vocês estão entendendo, pessoal? Beleza? Então, muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Aí ele colocou aqui, ó, inconstitucional, deixa eu colocar aqui, ó, inconstitucional, por ausência de competência do Estado de editar norma de proteção à infância e à juventude. Não, pessoal, ó, compete à União, o Estado e o DF legislar concorrentemente sobre proteção à infância e à juventude. Então, falou de proteção à infância e à juventude, lembra, é competência concorrente. Ou seja, eu tenho União, Estado e DF. Logo, ele não colocou município, tá bom, pessoal? Então, falou de legislação concorrente, União, Estado, DF, União, Estado e DF, que pode legislar sobre proteção à infância e à juventude. Como é que funciona, pessoal? Ó, no âmbito da legislação concorrente, ó, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, a União, ela faz normas gerais, beleza? Normas gerais. A competência da União para legislar sobre as normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, os Estados podem também legislar, mas de forma suplementar. Então, a União faz normas gerais, os Estados faz
a norma suplementar. Isso quando eu falo de competência concorrente. Aí veja, inexistindo lei federal, ou seja, a União não legislou as normas gerais, ou seja, inexistindo lei federal sobre normas gerais, o Estado exerce o quê? Competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Beleza. Professor, mas aí a União não fez a lei federal sobre normas gerais, o Estado foi lá e exerceu competência plena, mas depois a União foi lá e legislou, e aí? Aí vem, ó, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Beleza, pessoal? Isso falando de competência legislativa concorrente. Diferente da competência privativa. Aí só a União que pode legislar sobre isso aqui, ó. Direito civil, direito comercial, processual, eleitoral e por aí vai. Claro que tem vários incisos aqui, eu trouxe só um pouquinho, tá bom? Então, pessoal, essa questão é interessante para a nossa prova. A gente vai ter que aprofundar nessa parte de direito constitucional. Eu tenho que trazer a aula de direito constitucional, por quê? Porque nós temos que estudar a competência de cada um. A competência material, a competência legislativa, Estado, da União, do DF, do município. É muita competência. E o que a banca faz? Ela troca as competências. Simples assim, beleza? Então nós temos que estudar tudo isso aqui. Show? Então, pessoal, por enquanto, vou ficando por aqui. Em breve a gente volta para a próxima aula. É aquela mesma situação. A partir de 1000 visualizações, eu já começo a preparar a próxima aula. Então, se você quer a continuação, curte, comenta, compartilha o vídeo com seu amigo no grupo de estudo, que aí vai ajudar o vídeo aqui, né? E é claro que eu vou trazer a continuação, beleza? Eu já vou finalizar porque eu estou congelando. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto, pessoal.